Boa tarde, pessoal. Hoje a gente começa mais uma aula do nosso projeto, né? Projeto de extensão dos pequenos, a proposta de assessoria administrativa aos pequenos e médios empresários. Esse é o título do nosso projeto de extensão. Cujo modelo, né, que nós vamos apresentar hoje, é um modelo de gestão eficiente aos pequenos e médios empresários. Então, nós vamos começar uma série de aulas onde nós vamos falar, desculpa, onde nós vamos falar a respeito de um modelo eficiente de gestão. Então, é uma proposta de modelo que a gente vai passar para vocês. Então, não perca a aula de hoje, que hoje a gente começa a falar sobre uma proposta de modelo eficiente aos pequenos e médios empresários. Então, veja, nós temos algo didático, né, para passar para vocês, de como que eu poderia fazer da minha empresa um modelo de gestão eficiente. Então, essa proposta de flexibilidade na formação do preço, porque o preço é uma variável muito importante dentro da minha pequena empresa. E assim a gente estabelece um primeiro passo. Nós vamos usar uma ferramenta que chama-se Markup. Markup é um índice formador de preço. Como que eu posso fazer isso? Depois eu vou apresentar uma aula só para passar para vocês como formar o Markup. Então, hoje a gente passa, né, para vocês o modelo. O markup é o percentual de todos os custos mais o lucro. E eu somo o percentual de todos os custos mais o lucro e subtraio por 100. Então, o markup é o que resta, né, em cima dessa questão, é o que me falta, né? Aí eu faço um multiplicador. O markup é um índice multiplicador que eu vou apresentar para vocês para formar o preço. Aí eu acho um percentual, né, eu coloco esse percentual na casa de decimal de 100%. Eu vou mostrar para vocês já em seguida, para ficar mais prático, mais didático. O segundo passo, a formação efetiva de preços, diretamente com o cliente. Então, qual que seria o modelo? Como que eu começo a pensar isso na minha pequena empresa? Esse modelo aqui que eu passo para vocês é um modelo didático de uma autopeça e um autocenter. Quer dizer, uma autopeça que vende as peças automotivas e um autocenter é onde faz a instalação dessas peças. Aí nós temos três ordens, né, desse critério, desse modelo. O primeiro, vendas isoladas de peças. O segundo, venda de serviços isolados. E o terceiro, venda de peças e serviços mecânicos. Então, veja, nós temos essa ideia, basicamente, a seguir de um auto center, né, de um autopeça. Aí a gente tem a proposta. A proposta da formação de preços, com base no markup, nós temos, por exemplo, amortecedor dianteiro do Gol, né, tudo isso aqui é didático, tá? É hipotético. Nós temos um preço de R$ 45. O markup encontrado nesse modelinho é 1,56. Então, eu pego 45 vezes 1,56, eu vou achar um preço de venda de R$ 70,20. 25,20 é o lucro bruto, ou seja, a diferença do custo, mais com relação à diferença do preço de venda menos o custo. É o que me resta, que eu posso chamar de lucro bruto. O kit de embreagem do Gol, né, tem um preço de reposição de R$ 99. Eu faço, o preço de reposição é o custo, né? O custo de R$ 99, eu faço vezes o markup de 1,56, eu teria um preço de venda de R$ 154,44, logo me resta um lucro bruto, né, que seria o preço de venda menos o custo de reposição, R$ 55,44. A bomba d'água, também eu tenho uma bomba d'água de um Gol 1.6, um custo de 27,
vezes 1,56, eu tenho preço de venda de 42,12. A diferença do preço de venda menos o custo, 15,12, que eu chamo de lucro bruto. Rolamento da roda dianteira do Gol, custo 23, vezes 1,56, eu vou ter 35,88. Preço de venda menos custos, 12,88. O retentor também, para fechar esse modelinho, retentor da roda traseira do Gol, 3,75 vezes 1,56, eu tenho um preço de venda de 5,85, aí eu tenho um lucro bruto de 2,10. Então, essa é a minha primeira ideia do modelo, né, onde eu preciso formar o preço do meu produto ou do meu serviço. Logo, eu preciso ter em mãos o total dos custos, o total das despesas, eu preciso ter o faturamento total das minhas receitas, eu preciso ter todas as minhas variáveis da minha empresa. Seguindo, aqui a gente tem ainda a proposta de formação do preço, desse modelo que a gente tem, que a gente chama de modelo eficiente, e é um modelo eficiente para a formação de preço. Eu tenho uma tabela de serviços, né? Aqui nessa tabela de serviços foi quantificado por mês, mensal, 69 serviços mensal. Aí, ao longo do mês, geralmente trabalho uma média de 23 dias úteis. Sabemos que o mês tem 30 dias, mas nós estamos contando o domingo e os feriados. E sábado também, geralmente, não trabalho o dia todo, né? Pode ser que o sábado trabalha-se meio período, das 8 ao meio-dia. Geralmente, no sábado, trabalha-se 4 horas. A quantidade de horas trabalhadas diária, 8, né, nos casos dos dias úteis. Custo da hora trabalhada, nós temos 12,50. Nós tivemos aí uma média de serviço realizado de 3, média das horas trabalhadas por serviço, 2 horas e meia, média das receitas de serviço, nós temos aqui uma média de 3 horas, vezes 2 horas e meia, vezes o custo de 12,50 por hora, aí a gente vai ter um valor de 93,95 a ser cobrado hora do meu cliente. Aí a gente vai ter um total das receitas do mês, 23 serviços, né, que é esse modelo hipotético, vezes 93,75, eu tenho a quantidade de receitas, 2.156,25. Então, veja, as informações, as variáveis dentro da minha pequena empresa, elas precisam sim estar tabeladas. Eu preciso de uma tabela, de uma planilha. É muito difícil de ter uma gestão, de se fazer uma gestão numa pequena empresa com as variáveis na cabeça. Eu preciso de uma planilha, eu preciso de uma tabela para ir colocando essas variáveis. Então, na minha pequena empresa, né, logo, a minha média empresa, obviamente, já se tem essas propostas, né? Mas é o pequeno que precisa ainda aprimorar um pouco mais no registro das suas informações, né? Aqui a gente tem um resumo da proposta de formação de preço. Nós temos uma primeira, que é o custo de reposição mais o frete, né? Quando se paga o frete, né? Nem toda empresa paga frete, a empresa aqui, e paga frete, tem empresa que não paga frete, depende da empresa, né? Então, nesse caso, o que nós temos aqui? Um custo de reposição mais o frete, de 13.976,05, que representa 58,45% dos 100%, que é o total das receitas. Então, o total das receitas, ele serve de base, ele representa 100%. Então, o custo de reposição mais o frete, ele representa 58% dos 100%, né, que eu tenho como base o faturamento. Aí eu tenho os gastos totais, eu tenho os gastos fixos, eu tenho os gastos variáveis, neste caso aqui está menos a reposição, menos o custo de reposição,
eu tenho o lucro líquido das peças, eu tenho o lucro líquido dos serviços. Então, vejam, é importante a gente ir discriminando toda a nossa atividade dentro da empresa, conforme esse modelo. Então, eu preciso ter um custo de reposição, eu preciso ter algo de frete, se a minha empresa paga frete, eu preciso ter os gastos totais, porque hora eu chamo de custo, hora eu chamo de gasto. Custo é só o custo de reposição. Gasto é quando eu tenho o somatório de custos mais o somatório de despesas, né? Quando eu tenho... qual é a diferença de custo e despesa? Eu vou apresentar uma aula para vocês mais para frente só para demonstrar isso. Mas, por enquanto, despesa é aquilo que eu gasto para vender e o custo é aquilo que eu gasto para produzir, né? Aí tem os fixos, os variáveis, mas, de certa maneira, né, esse resumo dessa proposta é um modelo eficiente para eu visualizar as variáveis mais importantes dentro da minha empresa. Veja esse modelo aqui. Preste atenção nesse modelo aqui. Está bem explicado, está didático. Dá para você fazer igual na sua empresa, na sua pequena, na sua média empresa. Aí a gente vai partir para o ponto de equilíbrio. Aí eu tenho o ponto de equilíbrio de faturamento. O que é o ponto de equilíbrio de faturamento? Eu pego os gastos fixos, dividido pela receita total, menos os gastos variáveis, vezes 100. Qual é os gastos fixos que eu tenho? 3.276. Qual é a minha receita total? 23.912,25. Qual é o meu gasto variável? 16.386,5. Eu faço isso eu divido um pelo outro, vezes 100. Eu tenho um percentual de 43,56, que representa 10.409. 10.409 é o que eu tenho que vender para pagar todos os custos, todos os gastos da minha empresa. A partir da venda de 10.410, eu começo a gerar meu primeiro centavo de lucro. Então, nesse modelinho hipotético, que eu vendo 23 mil ao longo do mês, 23.912, eu preciso vender 10 só para pagar, quer dizer, vai praticamente metade do mês de vendas só para pagar meus gastos. Aí eu começo a pensar no meu primeiro centavo de lucro. Tá? Essa variável aqui é muito importante dentro da minha empresa. Eu saber até quando a minha empresa está vendendo ou produzindo, desculpa, para pagar os gastos. E a partir daí eu vou começar a angariar o meu lucro. Média da margem de lucro bruta, né? Então, a média da margem de lucro bruta, conforme o markup, é 56. Então, 56%, basicamente, é o que eu apurei aqui para formar o preço. Depois eu vou passar para vocês uma aula de markup, para explicar melhor isso. Gráfico dos gastos da empresa. Então, é importante que eu faça um gráfico. Veja o modelinho aqui, ó. Aqui eu coloquei a minha empresa em departamentos. Finanças, compras, vendas, estoque, serviços. E cada departamento tem um percentual, olha aqui, ó. Cada departamento tem um percentual sobre o total do meu faturamento, o total demonstrativo dos gastos e despesas da empresa estudada. Então, aqui eu tenho finanças, representa 3%, compras, porque é uma empresa de varejo, é a reposição, né? A reposição do produto vendido. Então, ele tem um percentual muito alto, né, sobre os gastos da empresa. Ele representa 70%. Vendas, 11%, serviços, 8%, e estoque, 5%. Então, isso aqui é um gráfico dos meus gastos por departamento, por setor. Então, isso é importante eu visualizar, para eu visualizar aonde que está sendo consumido o recurso financeiro, né? Aonde que está sendo consumido o meu recurso financeiro mais fortemente? Para comprar e para vender. Na compra e na venda, porque é varejo, né? Eu visualizo. Então, se eu quiser reduzir os meus custos, os meus gastos dentro da minha pequena empresa, eu tenho que ver como que eu vou fazer para diminuir esses percentuais aqui.
Eu começo a já ter uma ideia na luta, né, pela gestão. E gestão é uma luta. Aqui a gente tem um modelinho para atribuir os custos às atividades. Tá? Eu vou só demonstrar essa aula, porque essa aula não é o enfoque, né, desse tema. É só para dizer para vocês que isso é possível e eu vou ensiná-los nas próximas aulas com mais cautela. Então, aqui a gente tem atribuição dos recursos às atividades, então é uma maneira de custear as atividades, tá? É um custeio, estou fazendo um custeio aqui, um custeio a partir das vendas, um custeio a partir das despesas com remuneração, um custeio a partir das despesas financeiras, um custeio a partir das energias, do gasto com energia e assim por diante. Eu vou custeando aos departamentos, ó. E aqui, veja, eu tenho aqui, eu estou distribuindo os meus gastos, né? Estou alocando os meus gastos pelos departamentos. Ó. Esses 300 de vendas, ele é absorvido no departamento de vendas só. Remuneração, despesa com remuneração. Aí, nesse caso, ele é absorvido em todos os departamentos ou setores. Por quê? Onde tem funcionário. Eu tenho um funcionário só lá na minha empresa, ele faz finanças, ele faz compra, ele faz venda. Aí eu tenho que dividir a hora trabalhada dele e colocar um percentual cada setor ou cada departamento. Rateio da mão de obra, a mesma coisa. Eu coloco onde as horas trabalhadas do meu funcionário, se eu tenho 1, 2 ou 3, onde o meu funcionário está, o que ele faz. Consumo de energia é a mesma coisa. Então, isso serve para a gente enxergar aonde que o recurso está sendo consumido dentro da minha empresa. A minha empresa ela precisa funcionar, e funcionar bem, com eficiência. Logo, consome recurso financeiro. Consome recurso financeiro na hora que eu pago meu funcionário, consome recurso financeiro na hora que eu pago o imposto, consome recurso financeiro na hora que eu pago energia elétrica, consome recurso financeiro no momento que eu estou dando manutenção em algum equipamento. Então, no dia a dia, está se consumindo recurso financeiro para pagar todos os custos, né, para manter essa empresa em funcionamento e aberta e atendendo bem os clientes. Ainda esse modelinho, setor com maior número de atividades que não agregam valores. O departamento financeiro, né, é um departamento que geralmente ele é necessário, mas ele não é produtivo, porque ele não produz nada. O departamento financeiro, ele só vai gerenciar os recursos financeiros, mas ele não agrega valor. Né? O departamento financeiro, ele não ajuda na construção do produto. O departamento financeiro, ele administra o recurso financeiro, simplesmente. Né? E aí a gente tem a relação das atribuições dos gastos, né, que são os gastos, os custos e despesas. Isso aqui não é menos, não, tá? É custo e despesa. Poderia ter até uma barra aqui. As atividades, né? Por unidade. Então, emitir pedido, 25 vezes repete isso. Receber e conferir mercadoria, 25 vezes. Efetuar pagamento, 140 vezes. Efetuar serviço, 69 vezes. É a quantidade de vezes que se repete a atividade dentro da minha empresa, atividade de pagar, de receber, atividade de conferir. Né? Eu posso fazer isso dentro da minha empresa e atribuir valores. Né? Isso serve para enxergar também, melhor ainda, mais detalhado, o consumo do recurso financeiro dentro da minha empresa. Aqui a gente tem a determinação dos objetivos de custo e despesas, né? Eu coloco total de custo e despesas, 25 mil, que representa 100%. Só o custo de reposição aqui nessa planilha representa 64,24%. O markup, ele tem 56%, tá? É como se fosse a margem de lucro, tá? 56% markup. Ele é uma margem de lucro que eu atribuo. Total,
das receitas mais vendas, 21.802,63, né, que representa 102%. Aí eu tenho total dos custos, total das receitas de serviço, melhor dizendo, 256, total das receitas, 23,58, e o lucro líquido, né, 2.602,43, que representa 12%. Então, aqui nessa planilha eu tenho o lucro líquido de 12,18%. Aí a gente tem algumas discussões, a gente está caminhando já para o final da demonstração dessa aula, a gente vai começar uma série de aulas agora nesse viés, né, de modelo eficiente de gestão. Então, eu vou passar para vocês muitas coisas interessantes, muitas informações importantes, né, relembrá-los ou ensiná-los como fazer uma gestão eficiente na sua pequena e média empresa, aquele que já tem, para melhorar mais ainda essa nossa proposta, isso totalmente gratuito, né, da informação melhor possível para vocês, da didática melhor possível para vocês. Nós temos aí prejuízo no setor de serviço. Então, nós temos, o setor de serviço está dando prejuízo nesse caso aqui. Receitas, média de 1.200, gastos, nós temos aí 1.908,65, tá? Então, vejam, por isso que a gente tem que fazer a gestão, para a gente ver aonde que está tendo, qual é o setor, qual é o departamento que está tendo prejuízo. Atividades que não agregam valor, né? Então, o setor finanças e estoque. O setor finanças, ele não agrega valor porque ele não produz. Ele não tá, o que ele produz não agrega ao produto. E o estoque são deterioração do estoque, perda de estoque, com chuva, com goteira, né, esse tipo de acontecimento. A conclusão. Então, tem que haver confiança para que se faça esse trabalho. Tem que haver confiança entre o grupo. Ferramenta mais utilizada no trabalho, o Excel. Ah, não preciso ter software, não preciso ter software. Visualização dos gastos dentro da empresa e também a geração de receitas. Então, esse modelo, ele ajuda a fazer um gerenciamento tanto dos gastos como das receitas. Conclui-se que é viável a aplicação dessa proposta em pequenas e médias empresas com modelo de gestão. Inclui alguns gastos como depreciação e assim por diante. Aumento no lucro líquido. Então, obviamente, nós vamos ter aí essa proposta, né? A gente vai passar agora uma série de aulas para vocês, passando essas noções de um modelo eficiente de gestão para vocês. Pessoal, fique com Deus. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.